Ei, estudante! Aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos falar de como estudar melhor para provas, certo? De uma forma geral, nós vivemos hoje a vida de estudante de realizar prova, realização de provas. Nós realizamos provas, no caso, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, durante toda a nossa vida, então, nós realizamos provas, seja de concurso, seja do Enem, de vestibular, de qualquer coisa do gênero. Então, roda a vinheta aí, que lá vem dica! Voltando então aqui, eu vou citar alguns pontos aí referente a essa questão de como estudar melhor, algumas técnicas, algumas observações que é fundamental para você ter um melhor desempenho. Primeiro ponto é você precisar escolher um local calmo para você estudar. Por qual motivo então isso? Porque você vai conseguir então se concentrar melhor e executar suas tarefas, de fazer um resumo com mais clareza, sem muitas objeções. Você vai conseguir se concentrar melhor e, consequentemente, ver aqueles pontos que você tem mais dúvida. Então, esse ponto é um ponto fundamental aí para você ter um melhor desempenho no estudo para provas. O segundo ponto, no caso, é que você precisa estar bloqueando suas distrações. Seja TV, seja som, seja o seu próprio celular. Porque muitas vezes nós recebemos notificações, seja do WhatsApp, seja do Instagram, seja do Facebook, YouTube ou qualquer coisa do gênero. Nós ficamos recebendo notificações e todas as vezes nós paramos aquela concentração que nós estamos ali, aquele foco que a gente estamos no estudo e findamos prestando atenção no celular. Por quê? Porque ele notificou algo. Aí você deixa a atenção daquilo que você estava fazendo, estudando, e passa a atenção para o seu aparelho telefônico. E na TV, quando você está assistindo lá a TV e estudando, como muitas pessoas fazem, certo? Eu particularmente era uma das pessoas que fazia isso com uma certa frequência. Porém, eu comecei a observar que de vez em quando eu deixava de prestar atenção no que eu estava fazendo e passava a prestar atenção na televisão. E quando eu via, lá ia 5, 6, 10 minutos, 15 minutos ali da minha concentração por água abaixo, certo? Então esse segundo ponto aí é necessário nós prestar muito atenção. O terceiro ponto é relacionado com o segundo. É deixar o celular sempre bem afastado de você. E, se possível, no silencioso. Por quê? Porque se chegar alguma mensagem, você não vai estar ali vendo. Por mais que você não coloque som, deixe no silencioso, mas de vez em quando vai ali, aparece aquela luz. Você está prestando atenção aqui no estudo, de vez em quando, aquele foco de luz assim, do nada. E você deixa de prestar atenção lá no seu estudo e passa a prestar atenção no celular. Quarto ponto, no caso, é você utilizar de resumos, certo? Você fazer resumos daqueles conteúdos, principalmente em disciplinas como História, Geografia, Biologia, disciplinas que requer, no caso, um número maior de leitura. Você vai ali fazer resumos. Agora, tem algumas técnicas para referente a resumo. Por quê? Porque algumas pessoas vão fazer resumo e praticamente escreve tudo que está ali no livro no resumo. Ou então, quando vai grifar, grifa o livro todinho. Então, tem algumas técnicas aí. Você tem que pegar aquelas pontos-chave, aquelas palavras principais que você consiga compreender também. Porque não adianta nada você fazer um resumo e no final das contas você não conseguir usufruir daquele resumo feito no futuro, certo? Porque o resumo é algo para que quando você venha rever este conteúdo novamente no futuro, ele fique fácil da sua compreensão. O quinto ponto, no caso, é que você precisa utilizar algumas técnicas de estudo, certo? Essas técnicas facilitarão demais o processo aí para você ter um melhor desempenho nos estudos. Tem uma das técnicas que eu particularmente gosto muito, que é conhecido como a técnica de Pomodoro. É uma técnica que é utilizada
eu vou deixar aqui no card, certo? Superior, vai aparecer aí para vocês um vídeo que eu já gravei sobre essa técnica, porque vai ajudar demais aí a melhorar seu desempenho nos estudos, certo? Um outro ponto no caso é você estudar com o seu amigo. Porém, esse ponto aqui também é um ponto de cuidado. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vamos estudar com nossos amigos, o que é que acontece na maioria das vezes? Começa a ter conversas paralelas, começa, no caso, a falar coisas que não é do assunto. Então, tudo isso vai prejudicar um pouco ali seu desempenho nos estudos. Você pode estar dizendo, isso não acontece comigo. Eu digo isso de toda e absoluta certeza. Acontece com todos. Porém, algumas pessoas já conseguem observar e outras não, certo? O sétimo ponto, no caso, assuma o papel de professor, certo? Você assuma o papel de professor. Por quê? Porque nessa situação você vai passar aquilo que você aprendeu, tentar de forma clara passar essas informações para o seu colega, para o seu amigo ou até mesmo para você mesmo. Você assume o papel de professor como se você estivesse explicando aquele conteúdo para você mesmo, se caso você não tenha nenhum amigo para explicar esse conteúdo. Por quê? Porque pode ser que seu amigo esteja estudando uma outra disciplina, um outro conteúdo, certo? Mas você dessa forma conseguirá aí, ter um melhor desempenho e estudar melhor um determinado assunto. Antes de dar continuidade aqui no oitavo ponto, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho de notificações. Para quê? Para que sempre quando eu estiver postando vídeo, esse vídeo aí esteja sempre aparecendo para você e, consequentemente, você terá melhores desempenhos na prova, certo? Vamos então agora para o oitavo ponto. Modifique o cenário de estudo. Muitas vezes, nosso corpo se habitua a estudar num determinado canto, certo? É bom? Por quê? Porque assim que a gente senta naquele local, nosso corpo automaticamente já vai saber que vai estudar, certo? Porém, é necessário algumas vezes a gente quebrar esse padrão. Por quê? Porque nós findamos se acostumando ali com aquela rotina, acostumando com aquela forma de ficar ali e o corpo da gente entra num estado de repouso, certo? E quando a gente estamos em repouso, a gente não consegue se desenvolver ao máximo. Então, de vez em quando é bom quebrar esse padrão, mudar o cenário, mudar o local de estudo, certo? Então vamos para o nono ponto, que é transformar os seus estudos em hábito. Sei que muitas vezes, muitas pessoas estudam um dia todinho, passa 8 horas, 10 horas estudando direto. Aí quando é no outro dia não estuda. Aí no outro dia novamente não estuda. Quando pensa que não, durante a semana, que tem 7 dias, estudou uma ou duas vezes. Estudou 8 horas num dia, estudou 10 horas no outro. Porém, o seu corpo ele não criou o hábito de estudar. Então, é necessário que você crie aquele hábito. Hábitos, não é necessário que você comece hoje já estudando 10 horas, estudando amanhã 12 horas, estudando no outro dia 8, 10, 8, 10. Não é necessário começar dessa forma. Você pode começar gradativamente, assim como qualquer outro tipo de coisa. Vamos supor que você comece a correr. Você vai começar a correr, você não vai correr no primeiro dia 10 quilômetros. Você não vai correr no primeiro dia 21 quilômetros. Você vai correr talvez ali no primeiro dia 500 metros. Dê uma corrida e caminhe um pouco. Corra e caminhe um pouco. Corra e caminhe um pouco. Aí já no segundo dia você já começa a evoluir um pouco mais, até então chegar no seu objetivo. Então torne um hábito estudar com frequência, certo? E principalmente tente seguir aquele mesmo padrão. Se você estuda 2 horas por dia, tente sempre estudar 2 horas por dia. 10º ponto aí, pense no caso na forma em que a banca ou o próprio professor seu pode estar cobrando aquela pergunta, aquelas questões para você. Quando você estiver estudando, terminou lá aquele assunto,
você começa a pensar, refletir um pouco, como é que o professor poderia cobrar essa questão aqui na prova para mim? Você começa a criar questões, elaborar questões na sua mente. Consequentemente, você vai ter uma forma até ali de estar revisando aquele conteúdo futuramente. Por quê? Porque você notou dúvidas, notou ali prováveis perguntas que venham a cair na prova para você. O 11º ponto aí é: descubra o melhor horário no qual você é mais produtivo. Certo? Todo mundo, às vezes, tem um horário que é mais produtivo. Porém, só você mesmo vai conseguir. Eu não posso dizer a você que o melhor horário para você estudar é às 5 horas da manhã. Não posso dizer a você que o melhor horário para você estudar é às 8 horas da noite. Não posso. Por quê? Porque somente você é que vai saber. Tem pessoas que quando acordam muito cedo não conseguem produzir nada durante o dia. Eu, particularmente, me acordo bastante cedo e eu consigo ser bem produtivo aí ao longo do dia, certo? Porém, tem algumas pessoas que não. Tem algumas pessoas que, para ser bem produtivo, precisam dormir até 10 horas. Então, veja a sua realidade. Qual o melhor horário para você, o horário que vai fazer com que você seja mais produtivo, certo? E tenha um melhor desempenho no estudo. Sei que tem algumas pessoas que às vezes a necessidade obriga, né? Porque às vezes você trabalha, então você passa o dia no trabalho, só consegue estudar à noite ou na madrugada. Aí é uma outra situação. Eu estou falando aqui para situações normais. E o 12º ponto e último ponto, não que seja menos importante, certo? Pratique aquilo que você estudou. Como assim? Tudo que você aprendeu, você coloca em prática. Responda exercícios, crie as perguntas, né, que eu já falei anteriormente. Imagine o que é que a banca cobraria para você de perguntas. Quais alternativas assim que eles poderiam fazer, uma pegadinha. Então, de uma forma geral, você tem que praticar aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque se você não praticar, você infelizmente vai entrar na curva de esquecimento. E curva de esquecimento é quando chega a um determinado ponto, você não consegue mais lembrar daquele conteúdo. Lá vai então você ter que estudar tudo novamente, certo? Então, preste bastante atenção nisso, observe e pratique tudo que você aprendeu, certo? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos aí nas próximas dicas. Lembrando que vai aparecer 2 vídeos aí. Um foi eu que indiquei e o outro é o próprio YouTube que está indicando para você, beleza? Nos vemos, então, nas próximas super dicas.